Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, o segundo bloco do programa falando sobre o Outubro Rosa. A gente teve no primeiro bloco a presença do Dr. Rodrigo Marandola, que é ginecologista e obstetra. Ele que tirou muitas dúvidas aí em relação ao câncer de mama e também ao câncer uterino. E agora a gente tem nesse segundo bloco, como anunciado, a professora Ana Maria, ela que teve experiência com câncer de mama em ambas as mamas. E ela vai estar falando aqui para a gente, compartilhando um pouco da sua história. E nosso objetivo aqui é sempre informar você que nos assiste. Eu vou começar esse bate-papo aqui, falando com a professora Cris, né? Assim, a gente está nesse mês, é importante se conscientizar e a gente fica até feliz quando recebe uma convidada como a professora Ana Maria para estar compartilhando um pouco desse relato pessoal, no sentido de encorajar quem está assistindo a gente, né, professora Cris? Sim, é muito importante mesmo. O Outubro Rosa é um mês de dedicação para informar as pessoas, assim como eu perguntei até para o doutor se isso acometia só mulheres, a maioria da população não sabe que também existe esse 1% de homens que também podem ter essa doença. E eu acho que para a questão da saúde da mulher é muito importante que a gente discuta isso, que traga informação, que essa informação seja clara, precisa, porque as pessoas não querem, né, saber desse tipo de coisa. É um problema que geralmente a gente joga ali para o cantinho, mas que ele só vai nos afetar quando ele afetar ou a nossa pessoa ou alguém da família, né, alguém muito próximo. E como a gente falou, né, a estimativa é de em torno de 16 mil casos, né? É muita somente gente, né? de câncer do útero, né? 16 mil casos, a estimativa para esse ano. Já o câncer de mama, quase que é a população de Tupã, né? 66 mil novos casos são estimados para esse ano de 2021. Então, você ter uma ideia dessa proporção de casos, é só você comparar com a população de Tupã, né? Um pouco a mais ainda do que a população de Tupã, né? Daqui a pouco eu vou abrir pergunta para vocês, mas eu vou começar aqui com a nossa convidada, a professora Ana Maria, agradecer ter aceitado esse convite e estar compartilhando essa experiência, tá? E eu vou começar com aquela pergunta básica: quando que foi detectado, você identificou e o que passou na sua cabeça nesse momento? Olá a todos, né? Obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de conversar sobre o tema. Na verdade, no meu caso, não faltou a prevenção. Sim. Eu já fazia, desde a minha primeira mamografia, surgiu uma alteração, como o doutor disse aqui, a calcificação mamária. E religiosamente, de 6 em 6 meses, era feito o ultrassom e a mamografia. Essas calcificações já foram biopsiadas 3 vezes e nunca deu nada. Isso na mama esquerda. Para minha surpresa, um nódulo benigno que já existia na outra mama, entre uma mamografia e outra, ele se alterou. Ele cresceu, ele começou a ficar dolorido. E como eu já ia voltar ao médico, eu comentei com ele, dentro dos 6 meses de costume. E ele pediu uma biópsia e, para nossa surpresa, veio positivo para câncer de mama, né? A primeira reação foi de susto, de perguntar, mas como assim, né? Eu fiz toda a prevenção, eu nunca negligenciei, né? Eu acho que eu fiz prevenção até demais. E aí você tem medo, você tem todas as dúvidas, porque aquela história, né? Por que comigo? E aí a gente tem que deixar passar, erguer a cabeça e procurar o que fazer, o mais rápido possível. Nesse caso, a prevenção faz toda a diferença, porque se foi num período entre uma mamografia e outra, então as chances eram maiores porque era um espaço curto de tempo. E aí já foi feito todo o encaminhamento, né? Precisa ser feita uma biópsia para ser diagnosticado o tipo. E iniciar o mais rápido possível o tratamento. E vamos dizer assim, entre um mês e meio, eu já estava fazendo a quimioterapia. Você só fez a quimioterapia, você também fez outros tratamentos? Eu fiz 6 sessões de químio, porque a ideia era diminuir esse nódulo,
para que talvez a gente tentasse fazer uma cirurgia pequena, né? Mas assim, é só no caminhar do tratamento que o médico vai vendo o que é melhor para você. O tumor diminuiu, né? A quimioterapia foi uma quimioterapia forte, porque dependendo da sua idade, né, eles colocam mais potência no remédio, porque você aguenta, mas é pensando lá na frente no resultado. Depois, isso foi num período de 6 meses. Aí você tem que dar uma recuperada e aí foi decidido que o melhor era fazer a mastectomia total, para evitar qualquer surpresa. Foi feita a mastectomia, é uma cirurgia muito grande, muito, para a mulher assim, não precisa nem dizer, né? Afeta você de todas as maneiras. Depois eu fiz 15 sessões de rádio, que foi me explicado que seria assim um a mais, né, para evitar que ficasse qualquer célula ali que pudesse causar outra situação. E depois da rádio, eu ainda faço o tratamento, né, eu estou em tratamento, eu faço a imunoterapia, que é o que há de mais moderno hoje para que o seu corpo crie uma imunidade para sempre, que ele consiga detectar possíveis células que tenham ficado e acabar com elas, né? Que você saiba se defender dessas células cancerígenas. A cada 21 dias eu vou lá, tomo essa medicação, mas a partir daí, assim, a partir da radioterapia eu já voltei à minha vida normal, né? Voltei a trabalhar, estou trabalhando com todos os cuidados, lembrando que tudo isso aconteceu numa pandemia. Então existia. O diagnóstico foi então em 2020, durante a pandemia. Foi em maio, junho de 2020. Foi assim, um pior período. E aí... Além do agravamento do CA, você teve que também frequentar o ambiente hospitalar. Nesse contexto da pandemia, isso aí também foi muito difícil, né? Olha, eu acho assim, você não deve nem pensar, porque como a médica me disse, você não tem escolha. Porque eu perguntei no momento da cirurgia. A cirurgia foi em janeiro. O hospital estava lotado. Em janeiro agora, de 2021. Isso. Não tinha vacina. Eu fui vacinada em maio, né, como professora. E eu disse para ela, eu falei, mas e o Covid? Como é que vai ser, né? E ela me respondeu abertamente. Ela falou, olha, ou é o câncer ou é o Covid. Vamos enfrentar? Eu falei, não. Eu estou perguntando porque a gente fica cheio de dúvidas, né? Ela falou, mas você tem que confiar que é o melhor que nós estamos fazendo. Eu falei, então vamos. E assim a gente fez e foi dando tudo certo, a cirurgia foi bem, a radioterapia foi bem, a imuno vai bem. E eu tenho que agradecer, porque eu tive um tratamento, uma cobertura de medicamentos muito boa, ela me disse isso. Então, assim, as chances de uma sobrevida longa é grande, eu considero isso. Eu acabei de fazer exames agora de rastreamento e está tudo bem, né? Mas eu continuo em tratamento até março do ano que vem, né? É um soro que a gente toma, que é uma quimio leve, que você consegue levar a sua vida normal. Tem alguns efeitos colaterais, mas você vai se adaptando a tudo isso, vai se fortalecendo, vai aprendendo a lidar e vai contando com o apoio, né? Da família, dos amigos. Mas assim, foi no meio da pandemia e isso aconteceu com muita gente, né? E eu tenho notícias, inclusive, de pessoas que o tratamento ele foi interrompido na pandemia. Então você tem os dois lados. E o meu, não, eu não deixei de fazer nem nada. Eu fiz tudo. Então assim, eu tive assim, muito privilégio ainda, que não é o caso da maioria das pessoas, né? Vereadora Cláudia, quer fazer alguma pergunta? Cris? Eu queria fazer um breve relato, né, da nossa relação aqui, eu e a professora Ana Maria. Nós trabalhamos juntas na Escola Irene Resina, nós somos militantes da educação. Ela sempre como uma professora muito crítica, com posicionamento muito correto dentro da escola, sempre foi muito admirada por todos os colegas, né? Nós temos uma amizade que eu considero uma amizade muito intensa, né, por conta da gente ter se conhecido e eu gostar muito dela por conta de todo esse posicionamento que ela tem e todos os professores também, alunos, gostam muito dela.
eu conversei com ela, eu estava fazendo uma campanha política. Isso foi em novembro, né, se eu não me engano. E eu convidei ela para fazer uma live comigo, porque eu fazia minha campanha com lives e ela falou... E aí, nesse momento, em novembro, ela acabou de falar que ela teve o diagnóstico no começo do ano, de 2020, a gente já estava quase no final do ano. E aí eu convidei para fazer uma parte comigo, uma participação. E ela falou assim, Cris, não posso. E aí eu fiquei sabendo que ela estava fazendo esse tratamento, que ela tinha descoberto câncer. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito triste naqueles dias todos, mas eu pensei, o que eu posso fazer? Eu só posso dar o meu apoio e falar o que você precisa, eu estou aqui para te ajudar, nem que seja para ouvir você, nem que seja para te amparar em alguma coisa, o que você precisar, nós estamos aqui. Aquela mesma dúvida que ela teve, porque a gente também fez, porque sempre foi uma pessoa tão correta, tão amiga, tão sincera, né, entre os colegas, entre todos, e a gente pergunta, nossa, mas por que ela? Por que ela foi escolhida para passar por isso? Mas a gente acompanhou tudo. Depois disso, eu não sabia que ela estava passando por isso, e a gente começou a acompanhar e tentamos dar o apoio, porque é a única coisa que a gente pode dar nesse momento, né? E aí eu te pergunto, desse período que você descobriu até o dia que você me contou, por que você ficou tão... O que te moveu para você ficar... Para você segurar essa questão que você estava passando? O que você sentiu nesse período até todos os colegas ficarem sabendo de fato o que estava acontecendo com você? Bom, meu objetivo está sentado aqui. Deu força, isso foi a razão de Olha, lutar. Por um filho, a gente... Eu não sei nem falar do que a gente é capaz. A gente nasce, a gente voa, a gente toma o que tiver que tomar. Toda vez que eu olhava para ela e ela ali comigo, meu marido é muito companheiro, meu marido é um cara excepcional. É um cara que ficou sentado ali no banquinho da quimioterapia comigo todas as vezes, me ajeitando, me cobrindo. Eu fiz aquele tratamento com a touca fria, não sei se você conhece, para não ficar totalmente careca. Porque quando eu comentei com a Isabela, ela disse, mamãe, vai dar certo. Mas aí quando eu falei do cabelo, a menina é muito vaidosa, né? Foi um momento que eu percebi ela mais frágil. E foi me oferecido esse tratamento lá. É um tratamento barato, mas muito difícil de fazer. Você fica sentado 5 horas com uma touca gelada na cabeça e para impedir que a medicação chegue até a raiz do cabelo. Então, você pode ter uma queda total, uma queda parcial ou pode não cair nada, depende, você tem que experimentar. Uhum. E nós fizemos, né? E desde a primeira vez eu percebi que ia ser difícil. Eu falei, mas eu vou, eu posso, eu quero e eu vou vencer. E o meu maior objetivo é minha família, né? Eu não sou de Tupã, eu vim aqui para trabalhar no ano 2000, eu passei num concurso e eu vim para ficar 6 meses. E meu pai ficou me esperando lá. E desses 6 meses eu conheci o meu marido, formei minha família, tenho minha filha, tenho os amigos que eu tenho, né? A Cristina acabou de falar da nossa amizade. Então você se apega aos morangos da sua vida. Uhum. Não adianta você se vitimar, não adianta você ficar se fazendo perguntas. Não, você tem que fazer assim, o que eu posso fazer? E vai lá e faz. Né? Não adianta você ficar deitado, não adianta você achar que aquilo é uma aprovação. É lógico, a gente pensa de tudo. Mas de verdade, você tem que fazer coisas objetivas. Ah, tem dia que eu só chorei? Óbvio, tem dia que eu só chorei. Mas tem dia que eu só agradeci, como eu estou hoje, extremamente agradecida, né? E ainda nessa pandemia, não tem como você não comparar, porque tinha gente que não tinha nada e foi embora. Quantas pessoas foram embora e tinham a saúde perfeita? Eu perdi parentes, eu perdi amigos, meu marido também, e eu estou aqui. Uhum. Então, assim, isso não é pouco. Uhum. Eu acho assim, você tem que ter uma postura,
uma postura de se apegar naquilo, nos seus morangos. E todo mundo tem os seus morangos, né? E eu entendo assim, acho que não é fácil, não vamos aqui romantizar uma situação que é complexa, né? Mas sempre que está muito difícil, o meu foco é esse. Eu gosto da vida, eu quero viver, né? O meu marido fala, né? Nós vamos ficar velhinhos juntos. Então, assim, o que mais eu posso? Eu posso só agradecer, né? Aquilo que não te destrói só te fortalece. Eu já tive um histórico de câncer na família. A minha mãe, eu já conhecia minha mãe doente. Ela foi 23 anos doente, mas ela teve um câncer que não foi para os órgãos, então para a época ela foi muito bem tratada, né? Meu pai era policial militar e o tratamento era todo em São Paulo, no Hospital da Cruz Azul. Era um hospital moderno para a época, né? Ela morreu na década de 90. E a minha mãe, assim, ela teve 3 filhos com todos esses problemas. E eu falo que eu nunca vi a minha mãe, assim, reclamar da vida. Nunca a minha mãe estava num canto chorando e falando assim, minha vida não é boa, né? Não. A minha mãe criou 3 filhos doentes, com pouquíssimos recursos, tendo que se tratar em São Paulo, na época de trem, né? Deixando os filhos na casa dos avós. Então, assim, com o exemplo que eu tive, eu não tenho nem o direito de reclamar. Porque eu tive uma escola em casa, meu pai falava, levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Ele falava assim, tristeza não paga conta. Um jeito simples dele de nos orientar, né? E a gente se fortalece, a gente tem esses exemplos que são para a vida. Se ela com toda dificuldade viveu tantos anos, deixou a gente para o mundo aí tão bem preparados, quem sou eu para fraquejar, né? Hoje eu tenho todo esse tratamento, estou tendo todas essas possibilidades e o negócio é fazer plano. O que eu vou fazer o mês que vem, o ano que vem, o que eu ainda posso contribuir aqui nessa vida. E eu tenho muitas coisas para fazer ainda. E eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. Tá certo. A vereadora Cláudia, que trabalha na área da saúde, assim como o caso da professora Ana Maria, você também deve, no dia a dia, aí, conhecer mulheres que também passam por isso, né? Sim, Thiago, infelizmente eu vejo vários casos e está aumentando cada vez mais, né? É doloroso ver isso. Mas, Ana, que conselho você pode dar para essas mulheres que estão descobrindo agora essa doença? Que elas procurem ajuda o quanto antes, que elas tenham o apoio que eu tive. Eu acho que a família, os amigos, né, isso que a Cris falou, é o que nos mantém, porque na hora mais difícil é isso. Eu acho muito importante as redes que existem de apoio, né? Porque é o apoio emocional, é o apoio financeiro, é o apoio, assim, quando você está fazendo uma quimioterapia, se você não se alimentar bem, se você não tiver uma estrutura, você não aguenta. E eu fico pensando, né? Eu tive tudo isso, mas eu sei que a maioria não tem. Então, eu acredito que tem que buscar ajuda, né? A vida da mulher hoje está muito difícil. A mulher tem uma jornada dupla, tripla, e nem sempre ela tem o apoio que ela precisa, né? Então tem que buscar apoio, e o quanto antes, enfrenta o medo, faz parte, né? O medo faz parte em qualquer situação da vida. Mas tem que seguir em frente, tem que buscar ajuda, e que as famílias, né? Os companheiros, os irmãos, os amigos, tenham esse olhar, tenham essa paciência, porque você tem que ter paciência, você tem que ter cuidado, você tem que ter carinho, porque aquilo vai passar, vai passar. Eu tive alguns momentos assim, porque a própria medicação, pelo menos comigo foi assim, ela me alterava muito fisicamente e emocionalmente ela me deixava desequilibrada, do ponto de vista assim de você, se você não perceber, você entra num processo depressivo. E às vezes eu não dormia, então não tinha sono, mas estava extremamente cansada. E eu saía lá fora, na minha casa tem uma área externa assim, e o quintal do vizinho tem uma árvore com uma jabuticabeira que é cheia de pássaros.
E eu saía lá e olhava aquela natureza e olhava para o céu e falava assim, vai passar. Vai passar. E repetia. E chorava e rezava. Porque vai passar. Os dias bons passam e os dias ruins igualmente passam também, né? E realmente você precisa se conectar com aquilo que te faz bem, com as pessoas que te fazem bem, que te querem bem de verdade, porque é a força que você tem. E nessa hora, Ana, a importância da família, né, do esposo principalmente, que está ali do seu lado dia a dia também, é muito importante, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque a gente se transforma, né? É o cabelo que caiu, é o corpo que mudou. A cirurgia é uma cirurgia que tem uma cicatrização muito longa. Eu ainda estou em processo de cicatrização. Tudo dói, né? A sua coluna, a sua fisiologia, a postura dos seus ombros, vai ser tudo modificado. Aí você precisa de fisioterapia, você precisa cuidar disso depois, né? Mas assim, é tudo pela vida. É tudo pela vida, né? Então você precisa mesmo de muita paciência de quem está com você. Mas também é uma caminhada que só fortalece o casal, né? Fortalece as verdadeiras amizades, né? A família. Então, assim, o lado positivo é quando você olha depois e fala, nossa, como eu fui bem cuidada. Como eu tive o privilégio de estar aqui e olhar e saber que essas pessoas não me abandonaram, né? Então isso também é de um valor assim inestimável, né? Um valor inestimável. Fortalece todas as suas relações. Tá certo. Infelizmente a gente já está com o tempo esgotado do programa. Eu queria agradecer mais uma vez a professora Ana Maria por estar compartilhando a sua história. A gente está no Outubro Rosa e é importante a gente aprofundar essa temática da campanha e para encorajar as mulheres, né, a fazerem o autoexame e até aquelas que estão em tratamento a ter essa força que você nos relatou aqui, que tudo passa, né, e que basta acreditar, basta se apegar nas coisas positivas da vida, na família, que isso, na fé, que isso ajuda muito. Eu queria, antes de encerrar, passar a palavra para a professora Cris, depois para a vereadora Cláudia e também para a Ana Maria, para as considerações aí finais da nossa entrevista. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer pela Ana ter aceito falar o depoimento dela, porque isso só tem a ajudar as outras mulheres que estão passando por isso, ou que algum dia tenham que passar. Eu acho que esse depoimento é muito importante. E só estou grata por você, pela sua vida, por você estar aqui ainda com a gente, compartilhando tudo. E eu acho que a gente vai compartilhar muito mais coisas, muito tempo. Eu tenho muita fé nisso e fico muito feliz que o seu tratamento está indo sempre muito bem e que você está indo melhor cada dia que passa. Tá? Eu só tenho mesmo a agradecer pela sua vida e por você ter compartilhado esse momento com a gente. Vereadora Cláudia. Quero agradecer a Ana pela presença, dizer a você que você é uma pessoa maravilhosa, de uma força incrível, né? Que você tem um Deus maravilhoso, que você passou por esses momentos, está passando ainda. Na época da pandemia, imagina a sua cabeça como ficou, mas você está aqui, linda e firme, e desejar que você se recupere logo e que sua vida volte ao normal com a sua família abençoada. Obrigada. Professora? É isso, eu acho que eu tive um avô paterno que ele é muito forte na minha vida até hoje, né? E ele era um cara assim, ele morreu com quase 90 anos, e ele gostava muito da vida. Ele sempre falava que se ele pudesse, ele nascia e começava tudo de novo, de tanto que ele gostava de viver. Então a gente tem essas influências, isso é muito forte, né? E como eu disse, eu tive os exemplos dentro da minha casa, com todos os problemas, mas a gente era feliz, né? Tive os avós maravilhosos que me ensinaram tudo isso. Então eu acho que essa força, você vê, ela vem lá de trás, né? E eu quero passar essa força para minha filha
e dizer que a vida é boa, que a vida é bela, que nós estamos aqui é para ser feliz mesmo. Acontece tanta coisa com tanta gente a todo momento, né? Mas enquanto você tem o dom da vida, a oportunidade de acordar, eu acho que já é, no mundo que a gente vive, né? Morar num lugar bacana como esse, né? Como eu disse, eu vim aqui para ficar 6 meses, estou há 22 anos e foi a melhor época da minha vida, com certeza. Então eu só tenho a agradecer e eu brinco até com o médico, né? E quando eu acordo e lembro assim, olha, não tem quimioterapia para fazer, eu falo, nossa, o dia vai ser lindo. Então assim você começa a comparar com aquilo, tudo que você tem de bom por um momento difícil que você passou. E você vê que você tem muito mais momentos bons do que momentos difíceis, né? Agradecer o convite. Eu e a Cris, a gente tem uma relação séria, profunda, de irmã mesmo, né? E agradecer conhecer a Claudinha. O Tiago já conheço há um bom tempo. A gente já fazia umas reportagens aí, né? Escola da Família lá no começo. Então olha quanta experiência boa, quanto crescimento e quanta coisa que a vida precisa da gente, as pessoas precisam, né? A nossa família. Só agradecer. Como eu disse, os dias difíceis passam e deixam muito aprendizado, né? Para quem quer ser feliz. Eu acho que a gente está aqui para ser feliz. Legal, muito bacana ouvir esse relato, né? E a gente agradece demais você poder compartilhar a sua história, no sentido de encorajar quem está nos assistindo aí a lutar pela vida, a valorizar a vida, que é importante. Então, muito obrigado mais uma vez à professora Cris, à vereadora Claudinha. A gente agradece demais assim, ter essa oportunidade de levar essa informação, cumprir essa função social da TV Câmara, de esclarecer aí os nossos telespectadores, uma temática tão difícil muitas vezes de se abordar, mas que é importante e nesse mês de outubro a gente enfatiza bem, tá? Eu quero agradecer você também aí de casa, que sempre acompanha a programação da TV Câmara, que é um canal a serviço da população.